com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor neste domingo? Glória a Deus, estamos oferecendo ao Senhor as nossas primícias, oferecendo ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, aleluias. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, aleluias. Hoje nós vamos falar de amor, irmãos. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Amém? Aleluias. João 1. Evangelho de João. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus já falou grandemente nessa manhã. Deus é o Deus que faz milagres. Deus é o Deus que abre o mar vermelho. Deus é o Deus de todo poder. Aleluia. Todos acharam? João, capítulo de número 1. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus de glória. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és exaltado. Todos acharam? Aleluias. Grande é o Senhor. Amém? João, capítulo de número 1, diz assim as Sagradas Escrituras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Amém. Até aqui. Senhor Deus nosso Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Eu quero ser, ó Pai, apenas um canal, Senhor, aonde a Tua palavra, Senhor, passa por mim primeiro, e que eu possa, Senhor, meu Deus, expressar tudo aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração durante esta semana, durante a oração, Senhor, enquanto eu te pedia, Pai, uma palavra para trazer ao teu povo. Pai, usa-me, Senhor, segundo as tuas misericórdias, Pai, e venha glorificar o teu nome neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade de agir, Senhor, nesta manhã. Toma-me, Senhor, para que eu possa alcançar os corações que aqui estão a ouvir. Eu peço, Senhor, tira desde já todo impedimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de distração, tudo que vem atrapalhar do teu povo ouvir a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, faça a retirada agora, no nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor. Fica conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. As crianças vão hoje para a salinha com a nossa querida irmã Jéssica. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Nós acabamos de ler um texto muito importante, falando sobre o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo era a palavra de Deus, a palavra que se fez carne. Quem foi essa palavra? Jesus. Essa semana comemora-se o Natal. Natal significa nascimento. Embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro,
né? Porque a Bíblia não nos diz o dia exato em que Jesus nasceu, mas com certeza não foi 25 de dezembro, porque a Bíblia nos relata que quando Jesus nasceu, tinha pastores com suas ovelhas. E na Palestina, assim como no Japão, na época de dezembro é muito frio. Então é impossível que Jesus houvesse nascido no dia 25 de dezembro. Mas isso não importa. Importa é que Jesus nasceu. O Verbo, que no princípio estava com Deus, se tornou carne. Este é o maior, o mais incrível de todo acontecimento. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Jesus era Deus. Jesus é Deus, né? Nós sabemos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a terra foi criada, Jesus estava com Deus e tinha todo o poder, toda a autoridade. E ele se fez carne para habitar com os homens. Nós vemos que Deus, no Antigo Testamento, agia de forma direta, como o nosso irmão Osmar falou, do mar. Deus fazia o mar se abrir. Deus agia com o tremendo poder dele. Deus se manifestava através de raios, de relâmpagos, e periodicamente Deus usava algumas pessoas, não era todas. Levantava uma pessoa aqui e ali. Mas agora Deus estava fazendo a maior das maravilhas. Deus estava dando o seu Filho para habitar na terra. O nascimento de Jesus tem essa importância. Deus, o Verbo, se fez carne para habitar entre nós. Quando nós falamos sobre verbo, falamos sobre palavra. Quando nós falamos, nós estamos expressando o que nós temos dentro do nosso coração. Lembra daquela palavra? A boca fala do que está cheio o coração. Quando Deus deu a sua palavra, Deus enviou Jesus. Tudo que havia dentro de Deus, o Verbo, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Aleluias. Mas aqui nós lemos no versículo 11, no 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. As pessoas talvez não tivessem esperado tanto quanto o nascimento do Messias. Os judeus esperavam mais do que tudo o nascimento do Messias. Foi promessa sobre todos os antigos profetas. Todos falaram do Messias que viria para salvar o povo. Então o povo esperou, como aqui foi falado. Ficaram esperando e houve um silêncio durante 400 anos, desde que o último profeta profetizou. 400 anos de silêncio. Mas nesse silêncio, Deus já estava trabalhando. Deus já estava dando de melhor que Ele tinha para vir. Ali já não era mais Deus trabalhando diretamente, mas Deus trabalhando através do Filho, diretamente com as pessoas. Nós vemos então que o povo de Israel estava aguardando esse Salvador. Mas aqui, como relata João, ele veio ao mundo, o Criador do mundo, de todas as coisas, veio, mas o mundo não o conheceu. Por que que o mundo não o conheceu? Porque estavam esperando um Jesus que chegasse em riquezas, em glória. Um Jesus que chegasse fazendo grande estardalhaço, né? Um Jesus que chegasse com raios, trovões, cavalaria. Mas não foi assim que o nosso mestre chegou. O nosso mestre nasceu da maneira mais simples. Ele nasceu
numa manjedoura. Ele não teve um espetáculo quando ele nasceu. Ele teve mais a presença de animais do que de pessoas, pois foi numa manjedoura, num estábulo, onde ele nasceu. Ele não teve muitos que foram lá para aplaudi-lo, mas somente aquelas pessoas que realmente tinham desejo de conhecê-lo. Foi assim que o nosso mestre nasceu. E o mundo não o conheceu. As pessoas esperavam que ele viesse cheio de glória para mudar a história. Israel queria um Messias libertador. Israel ali estava sendo, mais uma vez, dominado pelo império. Já foi dominado pelo Império Babilônico, pelo Império Sírio, já foi dominado por vários impérios e agora ele estava sendo dominado pelo Império Romano. Então eles queriam um libertador que libertassem eles daquele Império Romano. Mas Jesus chegou de forma diferente. Aí eu pergunto, não seria mais fácil Jesus vir com todo o poder que ele tem? Com este poder que foi falado aqui, este Deus que tem o poder de abrir o mar, este Deus que tem o poder de levantar uma coluna de fogo, uma nuvem de glória, não seria mais fácil para aquele povo crer? Mas Jesus não fez isso, sabe por quê? Jesus, Deus, queria saber se aquelas pessoas tinham por ele amor ou interesse. Este é o título dessa mensagem. O que você sente por Jesus? Amor ou interesse? Tem um livro, um escritor chamado Philip Yancey. E um de seus livros, ele relata uma história de um rei muito poderoso, um rei que todos temiam. Ele era grande em riqueza, grande em poder e grande em majestade. Mas certo dia, esse rei se apaixonou por uma moça, uma plebeia, uma moça simples do campo, uma camponesa. E ele se apaixonou de forma tão grande que ele queria conquistá-la. Mas aquele mesmo poder que ele tinha, que lhe facilitava de conquistar territórios, que lhe facilitava de conquistar as coisas, aquele mesmo poder, ele viu que era um impedimento para conquistar a amada dele. Então o que ele fez? Ele se destituiu de toda a majestade dele, porque ele sabia que se ele chegasse diante dela e se declarasse a ela, com toda a cavalaria dele, com toda a majestade, certamente aquela moça iria aceitar. Qual pessoa que não ia aceitar casar-se com um rei tão poderoso? Certamente ela iria aceitar. Mas a preocupação dele era: será que ela iria me amar realmente? Ou será que ela só me quer pelas coisas que eu tenho? Então aquele rei abriu mão da sua glória, da sua riqueza, para conquistar aquela moça. Ele se rebaixou ao nível dela, de igual para igual, para conquistar o coração daquela moça. Essa é uma história, mas essa história também nós encontramos na Bíblia, quando fala ali em Filipenses 2:6, que sendo em forma de Deus, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que Deus muitas vezes não vem em nossas vidas com raios e trovões. É por isso que muitas vezes que nós clamamos ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não faz na minha vida? Porque eu peço tanto e o Senhor não me responde. É porque talvez Deus está querendo saber se você tem por Ele amor ou se você está com Ele por interesse.
O Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações. Jesus, ao contrário do que muitos pensam, e hoje em dia muitos pregam, achando que igreja cheia, lotada, é a igreja onde Jesus está. Mas é pelo contrário. Quando nós lemos a palavra de Deus, Jesus nunca foi de multidões. As multidões o seguiram, mas Ele nunca foi a favor de multidões. Sabe por quê? Porque multidões, geralmente, são pessoas que querem só os milagres dele. São pessoas que estão ali por algum interesse. Jesus, Ele olha individualmente para cada um e deseja saber: tu me amas como eu sou? Dessa forma, Ele se esvaziou. Ele poderia usar do poder dele, de Deus, mas Ele, imagine, gente, Ele no céu, criando todas as coisas ao lado de Deus. Quando Deus disse haja, houve, pelo poder da palavra dele, e Jesus junto, e Jesus se esvaziando de toda a glória, para poder se diminuir, até caber no ventre de uma mulher, e ali poder nascer, e não nascer num berço de ouro, nascer numa manjedoura. Hoje nós falamos do Natal, achamos bonito falar da manjedoura de Nazaré, mas manjedoura, estábulo, não era agradável, tinha cheiro de fezes de animal. Foi nesse local que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que mede as estrelas, aquele que segura o firmamento em suas mãos, o Todo-Poderoso, foi ali onde Ele nasceu. Sabe por quê? Para conquistar o seu coração. Porque se Ele chegasse em glória, será que realmente você o amaria? Esta ainda é hoje a preocupação de Jesus. Será que realmente nós o amamos, ou nós estamos com Ele por causa de alguma coisa que Ele pode nos dar? O Senhor, Ele deseja, assim como Ele nos ama, Ele deseja ser amado por nós. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Nós vimos na palavra do Senhor que Jesus, Ele teve 3 tipos de relacionamento. 3 tipos de relacionamento: multidão, seguidores ocasionais e discípulos. A multidão seguia-o, como fala aqui em João 6:2, e seguia uma multidão numerosa, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Multidão. Jesus teve relacionamento com multidão, mas como eu falei, ele nunca foi a favor da multidão, porque o relacionamento de uma multidão é longe. São aquelas pessoas que vêm para o Senhor somente para obter algo. São aquelas pessoas que vêm somente por curiosidade. Ai, está acontecendo um movimento ali na igreja tal. Ai, eu vou lá. Ai, está tendo uma festa, está tendo um churrasco na igreja. Vamos lá. Olha, na igreja estão oferecendo cesta básica. Vamos lá. Isso é multidão. Multidão tem um relacionamento distante e impessoal. Sempre que Jesus se deparava com a multidão, era para ensinar. E muitos recebiam a cura, claro, porque Jesus, sendo Filho de Deus, curava. Mas muitos recebiam a cura e iam embora. Multidão é inconstante. Ser da multidão hoje está dando glória, aleluia. Amanhã está gritando: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que levantou os ramos e disse: ora vem, Hosana nas alturas, ora vem, Senhor Jesus, ali na entrada triunfal, foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o. Ser da multidão é estar num relacionamento distante e impessoal. Então, não seja da multidão. Amém? Próximo relacionamento: seguidores ocasionais. Na Bíblia fala da história de um
de um sábio, né, chamado Nicodemos. Ele era um doutor da palavra de Deus. E ele tinha um relacionamento próximo com Jesus. Mas ele ia ter com Jesus às escuras. Sabe aquele crente que tem vergonha de falar que é crente? Né? No domingo se veste, corre para a igreja, esconde a Bíblia, né? Tô lá, gosto de ouvir Jesus falar, mas depois eu sigo a minha vida. O seguidor ocasional é esse. Até gosta de estar nos cultos, até gosta de ouvir Jesus falar, até gosta de cantar louvores para Jesus, mas quando chega na hora de Jesus chamar para ter um momento de intimidade, de comunhão e obediência, aí não. Vamos parar por aqui, não quero me aprofundar mais. Então é um relacionamento próximo, porém superficial. O seguidor, ele vem, ele ouve, ele pede conselhos, mas ele não quer ter um relacionamento profundo com o Senhor. E o Senhor deseja aqueles que querem ter relacionamento profundo com Ele. Aleluia. E o último dos 3 relacionamentos é discípulo. Aleluias. Jesus chamou alguns discípulos. O discípulo é aquele que conhece o coração de Jesus. O discípulo é aquele que conhece o coração do Pai. O discípulo é aquele que anda lado a lado e sabe os segredos do Senhor. Esse é o discípulo, é aquele que vai, que segue Jesus aonde quer que Jesus esteja. Aleluias, esse é o discípulo. Então nessa manhã, que tipo de relacionamento é o seu com o Senhor? Nós já vimos que Jesus deseja que nós o amemos pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer, né? Então não vamos ser como a multidão que se aproxima somente para ter milagres e depois vai embora. Hoje eu sou crente, amanhã não conheço, nunca vi, se decepciona por qualquer coisa, se afasta de Deus. Ou o seguidor, ouve os conselhos, procura por Jesus, como aquele jovem rico que chegou diante de Jesus. E eu, Jesus, bom mestre, veja eu desde pequeno obedeço todos os mandamentos, achando que Jesus ia falar para ele: muito bem, meu filho, você então está no caminho. E aí Jesus falou para ele: você segue todos os mandamentos, mas te falta um. Vende a sua riqueza e dá aos pobres. E aí aquele jovem abaixou a cabeça e saiu entristecido. Ser seguidor é ouvir os conselhos de Jesus e obedecer. Temos que obedecer ao Senhor. Então aqui eu pergunto para vocês: quem é discípulo aqui? Da glória! Amém? Todos são discípulos? Amém. Glória a Deus. Então agora segura, aperta o cinto, que agora eu vou começar a pregar. Aleluia! Agora eu vou começar a pregar para os discípulos, que é muito bom, né? Ser discípulo é ouvir Jesus de perto. Para a multidão, Jesus falava através de parábolas. Para a multidão, Jesus não tinha um contato direto, nem para os seguidores ocasionais, mas os discípulos, Jesus chamava de perto. E aí, vocês acham que para os discípulos, Jesus falava só coisas boas? Jesus chama os discípulos e pede para eles uma prova de amor. Meu Deus. Vocês realmente me amam? Quem ama a Deus aqui? Amém. Vocês amam a Cristo como Ele é? Amém. Então, pega o recado de Deus aí. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aleluia.
A prova de amor que você tem para dar para o Senhor não é você falando eu amo a Deus, mas a prova que você tem para dar a Ele é você tomar a sua cruz, é você negar a si mesmo e segui-lo. Seguir os passos de Jesus não é seguir passos de triunfo, de alegria e de só bênçãos. Seguir os passos de Jesus é tomar a sua cruz. Naquele tempo, cruz era algo muito comum no Império Romano. Era a forma dos condenados serem condenados. Todo condenado, ele levava a sua cruz e ele andava pelas ruas. Todo mundo que via uma pessoa com uma cruz andando, já sabia que ele era um condenado. Jesus estava falando, aquele que quiser, ele não obriga. E Jesus estava falando, não era para a multidão. Jesus estava falando para aqueles poucos que se aproximaram dele. Jesus estava falando, aquele que quiser, ele não obriga você a tomar a cruz. Mas ele fala, aquele que quiser, vocês querem me seguir? Aquele que quiser, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É dizer não para as nossas próprias vontades. É dizer não para aquilo que nós gostamos. É dizer não para aquilo que queremos. A nossa vontade. Há algo que falam nos dias de hoje, né? Que a vontade do homem, o livre-arbítrio. Mas não é verdade. A nossa vontade, ela é passiva do pecado. Nós não somos livres na nossa vontade. Nós já nascemos com uma vontade voltada para o pecado. O nosso eu, a nossa vontade, não é estar na casa do Senhor, não é adorar a Deus, não é perdoar o nosso irmão, não é buscá-lo. A nossa vontade é pecar, pecar, pecar. Então Jesus estava falando, se você quiser seguir a mim, negue-se. Quer provar que me amas? Não pelo que eu te dou, mas pelo que eu sou? Negue-se a si mesmo. Siga os meus passos. Eu larguei a glória para estar aqui, trabalhando diretamente, pessoalmente com o ser humano. Siga os meus passos. Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Aleluias. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a prova de amor. Que nós não venhamos ser como a multidão e nem como seguidores ocasionais. Quer seguir a Cristo, é preciso negar a si mesmo. É preciso negar essa vontade pecaminosa que quer adulterar, que quer praticar vícios, que quer fazer tudo o que é contra a palavra de Deus. É negar a cada dia o nosso eu, a cada dia negar, se renunciar para poder servir a Cristo. Jesus estava falando para aqueles discípulos, e tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? É você já se declarar condenado por amor ao Senhor. É você já se declarar morto para este mundo e vivo para Deus. Será que você tem carregado a sua cruz? A sua cruz será que tem sido pesada demais para você? Não, porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos dá prova acima do que nós possamos suportar. Carregue a sua cruz. Muitas vezes passamos por dificuldades que dá vontade de largar a cruz, porque é difícil negar a si mesmo, é difícil muitas vezes, mas se nós queremos ser seguidores de Cristo verdadeiros, se nós queremos amar a Cristo verdadeiramente, temos que tomar a nossa cruz, e que todos lá fora vejam que nós somos já mortos para este mundo e vivo para Deus. Aleluia! Ande com a sua cruz, mesmo que seja pesada, ande, o Senhor te ajuda a carregar esta cruz. Não abandone a cruz, não abandone a tua cruz. Ela tem a sua medida, ela tem o peso que você
pode suportar. Jesus não dá carga acima do que nós possamos suportar. Aleluias. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia. É a cada dia. Não é no dia que você veio aqui e aceitou Jesus. Não é só no dia que você batizou. Não é só no dia que você falou: eu quero servir a Cristo, eu reconheço que é o melhor caminho. Jesus não está interessado nisso. Ele está interessado naquele que vai seguir os passos de Jesus. Aleluias, aleluia, aleluia. Se nós lermos os evangelhos, cadê aquela multidão quando Jesus caminhava em rumo à crucificação? Onde estava aquela multidão? Onde estava? Muitos dos discípulos estavam escondidos. Mas se nós queremos provar o nosso amor, nós temos que segui-lo, mesmo que seja para a morte de cruz. Nós temos que viver aos pés da cruz. É aos pés da cruz que nós temos a nossa vitória, a nossa recompensa. É aos pés da cruz. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Continuando o conselho de Jesus para aqueles discípulos, ele disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Muitas vezes aí fora as pessoas falam: negue-se a si mesmo. Tem pessoa que tem até medo desse versículo, quando Jesus fala: tome a sua cruz, porque acha que é algo ruim, algo doloroso, mas não é. Aleluia. Jesus não ia pedir para nós algo que não fosse para o nosso bem. Aleluia. Se nós quisermos cuidar da nossa própria vida, sem querer Jesus dirigindo, aí sim nós vamos perder a nossa vida. O que ele estava falando: deixa eu dirigir a sua vida, porque eu sei como é que vai ser lá na frente na sua caminhada. Você pensa que pode cuidar da sua vida sozinho, mas você é dominado por uma vontade, e esta vontade ela é pecaminosa. Esta vontade vai te levar para o buraco. Eu quero cuidar de você, eu quero cuidar de você. Então se você der a tua vida para mim, deixar eu direcionar, você vai ter um futuro de glória ao meu lado. Aleluia. Era isso que Jesus estava propondo àqueles discípulos, e ele propõe para nós nos dias de hoje. Eu vejo que muitas pessoas esquecem desta parte do negar-se a si mesmo, do tomar a cruz. Hoje em dia é tudo: seja abençoado, receba Jesus, como Jesus estivesse na promoção. Sabe aquela promoção? Leva Jesus por tanto. Tá difícil? Então diminui o preço, leva Jesus por tanto. Não, o evangelho não é barato, o evangelho é caro. Ainda que esta igreja seja vazia, ainda que permaneça mas eu quero que este esteja no céu e siga os caminhos de Jesus. Aleluias. Não se preocupe se esta igreja vai estar vazia ou vai estar cheia. Não se preocupe com multidão. Se preocupe em seguir a Jesus. Se preocupe em entregar a sua vida para Cristo e deixar Ele dirigir, porque aquele que quiser ganhar a própria vida vai perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor de Cristo vai achar. Aleluia. Se você abrir mão da tua vida, dos teus desejos, das tuas vontades e colocar diante do teu mestre, você vai achar vida, e vida em abundância. Aleluias. É momento, é tempo de tomarmos a nossa cruz, de negarmos a nós mesmos e seguir os passos de Jesus para ganharmos vida, a vida que só Ele pode dar. Ninguém mais pode dar. Dinheiro não pode te dar vida, dinheiro não pode te dar alegria, relacionamentos não pode te dar alegria. Aquele que dá vida é Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Oh, grande Deus, aleluia. Grande é o Senhor, glorifica o nome do Senhor. Adora o Senhor um pouquinho. Aleluia, adora o Senhor. Aleluia. Qual é o seu sentimento por Cristo? Você ama
Ou você está por interesse? Qual é o seu interesse por Cristo? Aleluias. Você o ama ou você está por interesse? Aleluia. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? É porque Ele quer teu coração primeiro, amado, amada. Ele quer o teu coração. Dai-me o teu coração, deleita-te em mim, e eu concederei o que deseja o teu coração. Alaramachaias. Sabe por que muitas vezes vem o silêncio? Aleluias. Porque Ele tem visto que a tua motivação está errada. Primeiro, Senhor. Primeiro é o Senhor que tem que estar na sua vida. Depois as coisas vão ser acrescentadas. As bênçãos nos seguirão. Não somos nós que vamos seguir as bênçãos. Elas nos seguirão, elas nos acompanharão. Ela acompanhará aqueles que amam a Deus por tudo que Ele é. Por tudo que Ele é. O que é que você pensa? Será por como você tem se aproximado de Cristo? Por amor ou por interesse? Aleluia. É por isso que Ele veio de forma tão simples, nascido em Nazaré. Aqui em João, no capítulo 2, quando Jesus estava começando a chamar os seus primeiros discípulos, Jesus chamou um chamado Filipe, antes de ter chamado André, seu irmão Simão, né? Que é Pedro. Depois Filipe. Filipe teve encontro com Jesus, ouviu as palavras de Jesus e saiu alegre e foi falar com Natanael. E aí falando: vem, Natanael, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Filho de Deus. E Natanael perguntou: aonde? Ele veio de Nazaré. Ele veio lá de Nazaré. E a resposta de Natanael foi: pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré, naqueles tempos, era lugar, era como se fosse a periferia. Não tinha nada de bom em Nazaré. E olha de onde o nosso mestre veio, aleluia. Muitas vezes nós queremos ver um Jesus triunfante, um Jesus que você ora e Ele tem que fazer. Mas não é esse o Jesus que veio à terra. Ele veio de forma humilde, vindo de Nazaré, já para quebrar com todos os paradigmas, para quebrar com todo o pensamento daqueles judeus, que Ele viria para mudar o governo, para libertar eles de forma política. Não era isso que Deus tinha proposto para aquele povo. Deus queria unir novamente aquele povo com Jesus através do amor. Através do amor, assim como aquele rei desejou ter o amor sincero daquela moça, Jesus se despiu de toda a sua glória para que aqueles que se aproximassem dele o amassem pelo que ele era, com os pés no chão, com os pés empoeirados, vindo de Nazaré, vindo da periferia. Pode sair algo bom de Nazaré? Era esse Jesus, que nesta manhã você ame a Ele pelo que Ele é. Nós temos que amá-lo pelo que Ele é e segui-lo conforme Ele diz, provando o nosso amor por Ele, seguindo os seus passos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, perdendo a nossa vida por amor a Ele e ganhar. E você sabe qual é a recompensa de tudo isso? Sabe qual é a recompensa de tudo isso? A recompensa daqueles que seguem firme e constante será sempre um trabalho, uma recompensa de um trabalho que não é em vão. Sabe qual é a recompensa? Está ali em Apocalipse: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, não receberá dano da segunda morte.
Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, aleluia. Ao que vencer, ao que segui-lo, ao que negar a si mesmo, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, aleluia. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome, aleluia. Aquele que vencer será vestido com vestes brancas, aleluia, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. O que é melhor para você? Receber as bênçãos de Deus aqui na terra, ou você ter seu nome escrito no livro da vida, aleluia? O próprio Jesus vai falar do teu nome diante do Pai. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena amá-lo pelo que Ele é, vale a pena, queridos irmãos. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, venha para Jesus, venha, siga os caminhos de Jesus. É tempo de negar a si mesmo. Quer ser discípulo de Cristo? Aleluia. Depois de tudo isso eu te pergunto, você ainda quer ser discípulo de Cristo? Você quer ser discípulo de Cristo? Aleluia. Você está preparado? Você está preparado para ser discípulo? Aleluia. Você está preparado para sofrer por Cristo? Aleluia. Você está preparado para ouvir Deus dizer não para você? Aleluia. Você está preparado para enfrentar as tempestades ao lado de Cristo? Você está preparado? Aleluia. Você ama Cristo verdadeiramente de todo o teu coração? Aleluia. Então, aleluia, a palavra desta manhã: Deus é o Deus poderoso, sim, que Ele tem poder de abrir essa terra no meio. Ele continua sendo Deus todo-poderoso, sim. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo digno de glória, de honra e de majestade. Que história é essa? Se Deus não fizer, eu não vou mais. Se Deus não me responder, eu não quero mais. Se Deus não responder, eu vou rasgar minha Bíblia. Que história boba é essa? Deus é Deus. Deus é Deus, continua sendo Deus e sempre será Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus exaltado e bendito, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, que seja sincero o seu desejo de ser discípulo. Porque seguia uma multidão, aí foi diminuindo. A caminhada é difícil, aleluias. Há pedras no caminho, há pedras no caminho, há calúnias, há enfermidade, sim. Quem disse que crente não fica enfermo? Quem disse que crente não sofre? Quem diz que crente não passa solidão? A caminhada é dura. E aquela multidão que vinha seguindo feliz, vendo Jesus curando,
foi saindo, conforme Jesus ia apertando, falando a palavra, iam ficando pelo caminho. Os próprios discípulos, Pedro, um dos melhores amigos de Jesus. Em todos os evangelhos você vê Pedro lá falando, Pedro lá sempre se antecipando. Não, Jesus, eu vou contigo. Para onde irei eu, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas Jesus sabia: Pedro, você vai me negar. No caminho da crucificação, no caminho da morte, onde estavam os 12? Onde estavam? É por isso que o nome desse ministério chama Os Pés da Cruz, porque só vai permanecer quem quer sofrer por Ele. Aos pés da cruz só fica aquele que tem intimidade com Deus. Larabaxaramandecaias. Aos pés da cruz só fica aquele que quer Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Dos discípulos, sabe quem estava ali aos pés? João, o discípulo amado, aquele que encostava. Você viu a diferença? Tem que ter amor. Temos que arder em amor por Cristo, porque senão vai parar no meio do caminho. Laramancharamandecaias. Não adianta ter conhecimento, não adianta vir só na igreja e falar: eu gosto de lá. Não adianta sentir arrepio, alegria aqui. O que vai nos mover é chegar até o fim, é o amor por Ele. O amor por Ele não nos faz negá-lo. O amor por Ele não nos faz desanimar nem desistir. Aleluia. Aleluia. Então é isso. Ser amigo de Jesus é isso. Não se engane. Não se engane. Que multidão é onde Jesus está. Não se engane. Jesus está onde há sofrimento. Hoje em dia você pregar a palavra de Deus, falar a verdade, você não vai receber aplauso, não. Você vai receber intrigas, calúnias. Mas queira amar a Ele, porque Ele prometeu estar conosco até o fim dos séculos. Aleluias. E Ele não nos deixou sozinhos. Aleluias. Ele enviou o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você é compromissado, não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te traz aqui. Aleluia. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos empurra, é Ele que nos leva a orar, é Ele que nos leva a ir. Vai, ora, busca, se entrega, se santifica. É o Espírito Santo. Jesus não nos deixou sozinho. Nós temos o Espírito Santo. Então, enquanto nós temos o Espírito Santo, agarra nele e deixa Ele fazer a obra na tua vida, para você estar com Ele naquele grande dia. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, grande Deus. Aleluia. 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 Mais uma vez eu faço a pergunta: ainda queres ser discípulo?
Ainda há tempo. Eu vou falar uma coisa. Jesus não precisa de nós. Jesus não precisava daqueles discípulos. Ele fala: aquele que quiser, aquele que quiser, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Você quer? Você quer realmente? Você está preparado a seguir um caminho sem volta? É um caminho sem volta, porém é um caminho de glória. Ele foi crucificado, mas ele foi glorificado, e ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, majestoso em glória, em glória, em glória, em glória. E a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e o nome dele não há outro que seja acima do nome dele. O nome dele é o nome de todos os nomes, o nome poderoso, e nós reinaremos com ele, e nós herdaremos a coroa com ele. Hoje essa cruz que você carrega vai ser trocado por uma coroa. Aleluia, vale a pena passar 20, 40, 30 anos de sofrimento para viver uma eternidade ao lado dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ore comigo. Se você quer ser discípulo, se você quer segui-lo, ore agora comigo. Aleluia, sou maravilhoso Deus, aleluia. Aleluia, oh meu Deus, oh meu Deus. Aleluia, Jesus. Ora aí no seu lugar, fala com Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O convite ainda hoje é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Esse é o convite do Pai. Esse é o convite do Senhor. Talvez você veio aqui precisando. Talvez você veio aqui precisando receber uma bênção, sentir uma alegria. Mas não tem bênção maior do que estar com Ele. Não tem bênção maior do que ser amigo dEle. Aleluia. Ele tem o melhor para você. Aleluia. Oh Deus poderoso, Pai querido, estamos aqui, Pai, diante da Tua majestade, Senhor. Deus, como Tu és tremendo, meu Pai, tão grandioso em glória, em majestade, em poder. Quem é semelhante a Ti, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores? Nada se compara à Tua grandeza, Senhor. Nada se compara à Tua glória. E mesmo assim, o Senhor se importou conosco. O plano que o Senhor teve lá no Éden, o Senhor concretizou através de Jesus. O desejo que o Senhor teve de ter comunhão com o ser humano, com a humanidade, foi concretizado através de Cristo. E o Senhor ainda continua procurando aqueles que Te adorem, mas que Te adorem em espírito e em verdade. Amado Deus, acha aqui, Senhor, acha aqui nesse lugar, Pai, corações que Te amem, corações que Te adorem em espírito e verdade. Acha aqui, Senhor, corações que estejam dispostos a morrer para si mesmo, para Te servir, Pai. Espírito Santo do Senhor, vai trabalhando agora. Espírito Santo Consolador, vai quebrando as cadeias que tem prendido o Teu povo. Vai tirando todo tipo de pensamento errado, as
ver que a glória de Deus habitou entre os homens. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós colocamos naquilo que verdadeiramente interessa, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós colocamos em Ti, Senhor, nas coisas que são eternas, Pai. Oh, amado Deus, em nome de Jesus, meu Pai, receba cada coração nessa manhã, Pai. E que hoje não seja apenas mais uma palavra, Senhor. Que hoje não seja apenas mais uma reunião, mas que a Tua palavra venha trazer mudança. Que a Tua palavra, Senhor, possa retundar em nossos corações. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que esta palavra possa retundar em nossos corações, meu Deus, para que nós possamos te servir, ó Pai. Em nome de Jesus eu te faço essa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Guarda esta palavra, meus queridos irmãos. Seja discípulo. Seja aquele que ama verdadeiramente. Não procure a Deus pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço.